No futuro distante, a humanidade poderia se tornar uma civilização de tipo 3 na escala de Kardashev. Vamos explorar 15 previsões sobre como esse futuro poderia parecer. Número 1. Poderíamos colher energia de bilhões de estrelas e buracos negros. A escala de Kardashev é usada para medir o nível de avanço tecnológico de uma civilização com base em quanta energia ela pode usar. Uma civilização que atinge o status tipo 3 nesta escala é capaz de aproveitar e manipular a produção de energia de toda a sua galáxia. Em toda a galáxia Via Láctea, provavelmente colheríamos energia estelar através da construção de esferas de Dyson ou enxames, megaestruturas que envolvem estrelas para capturar uma parte significativa de sua produção de energia. Essas estruturas, variando de conchas sólidas a enxames de satélites, envolveriam bilhões de estrelas, canalizando sua energia radiante de volta para planetas, habitats espaciais e outras instalações celestes. Além das estrelas, os buracos negros oferecem uma fonte de energia mais intrigante. As colônias humanas poderiam aproveitar a energia produzida por buracos negros giratórios e a radiação que eles liberam, conhecida como radiação de Hawking. Este método forneceria uma enorme quantidade de energia estelar de forma muito mais eficiente do que as tecnologias atuais. Este imenso fornecimento de energia poderia sustentar as demandas energéticas de colônias espalhadas por vários sistemas estelares, impulsionando tecnologias e capacidades muito além do que é atualmente imaginável. A energia aproveitada desses gigantes cósmicos alimentaria a expansão da civilização, fornecendo energia para a vida cotidiana em inúmeros mundos e projetos ambiciosos, como a criação de buracos de minhoca para viagens instantâneas pela galáxia. Aceleradores de partículas massivos, alimentados por este vasto fornecimento de energia, poderiam até revelar as complexidades de dimensões superiores, gravidade quântica e a elusiva teoria de tudo. Certifique-se de ficar até o final, porque este vídeo explorará humanos vivendo por milhões de anos, propulsores de dobra, civilizações avançadas de IA, buracos de minhoca, humanos se ramificando em novas espécies, tecnologias de buracos negros e mais. Número 2. Poderíamos habitar bilhões de sistemas solares. Em uma civilização de tipo 3, a população humana poderia disparar para os trilhões, com colônias florescendo em uma vasta gama de ambientes, desde planetas terraformados até megaestruturas e até habitats em ambientes extremos anteriormente considerados inabitáveis. As cidades desta era epitomizariam a integração perfeita de biologia e tecnologia, criando ambientes vivos que respondem dinamicamente às necessidades de seus habitantes. Os edifícios poderiam se reparar, adaptar-se a mudanças ambientais e até crescer, muito como organismos vivos. Muitos humanos poderiam transferir suas mentes para corpos sintéticos avançados, permitindo-lhes sobreviver em condições severas, desde atmosferas turbulentas de gigantes gasosos até intensos campos gravitacionais próximos a buracos negros. A terraformação se tornaria padrão, transformando mundos estéreis em planetas habitáveis, como a Terra. Esses novos mundos abrigariam ecossistemas diversos, cuidadosamente curados para sustentar a vida humana e manter o equilíbrio ecológico. Junto a esses planetas terraformados, os humanos também viveriam em colossais megaestruturas, vastas habitats artificiais que poderiam abrigar milhões até bilhões de indivíduos. Essas estruturas incluiriam desde esferas de Dyson envolvendo estrelas para capturar energia até cilindros de O'Neill fornecendo ambientes confortáveis no espaço para os habitantes. A sociedade seria fundamentalmente alterada pela adoção de sistemas autônomos descentralizados, gerenciados por IA avançada. Governança, distribuição de recursos e até normas sociais poderiam ser eficientemente reguladas por esses sistemas. A viagem pelo espaço também veria mudanças revolucionárias, com naves espaciais gigantes e autossustentáveis capazes de transportar ecossistemas inteiros, populações e culturas através das estrelas. Essas comunidades nômades poderiam passar vidas no espaço, viajando entre sistemas estelares ou explorando a galáxia em naves que são mundos em si mesmas.
A comunicação através dessas vastas distâncias seria alcançada instantaneamente através da comunicação por emaranhamento quântico, eliminando os atrasos associados à vastidão do espaço e garantindo que a humanidade permaneça interconectada, independentemente das distâncias físicas que as separam. Junto com o advento de interfaces sofisticadas entre cérebro e computador, a comunicação telepática instantânea, abrangendo milhares de anos-luz, também poderia se tornar uma realidade. Número 3. Alguns humanos poderiam viver por milhões de anos. Com avanços na ciência médica e tecnologia, os humanos seriam capazes de viver por milênios, experimentando a vida em inúmeros corpos diferentes através de clonagem avançada, melhorias cibernéticas ou transferência de consciência digital. Essa longevidade permitiria aos indivíduos testemunhar o surgimento e queda de civilizações, acumular vasto conhecimento e experimentar as inúmeras culturas de uma sociedade que abrange a galáxia. Eles testemunhariam o surgimento e queda de estrelas, veriam galáxias colidirem e se fundirem, e observariam a lenta dança da evolução cósmica em primeira mão. Com o tempo quase irrelevante, eles poderiam embarcar em projetos de escala e escopo inimagináveis, desde a terraformação de planetas até a construção de megaestruturas, até disseminar a vida pelo cosmos. É possível que alguns humanos possam escolher integrar sua consciência com inteligências artificiais, inadvertidamente sacrificando elementos centrais de sua personalidade no processo. Essa fusão pode resultar em uma consequência não intencional, uma capacidade diminuída de recordar a vasta gama de aventuras vivenciadas ao longo dos milênios anteriores. Número 4. Os motores de dobra poderiam estar amplamente disponíveis, abrangendo 100 mil anos-luz de diâmetro e lar de 100 a 400 bilhões de estrelas. Nossa galáxia apresenta uma vasta extensão para exploração. No entanto, mesmo a velocidade da luz levaria 100 mil anos para viajar de uma extremidade da nossa galáxia à outra. Para governar efetivamente uma civilização do tipo 3, os humanos quase certamente precisariam de tecnologia que permitisse transporte mais rápido que a luz. Em um futuro onde a humanidade alcançou o status de uma civilização do tipo 3, o advento da tecnologia de propulsão Warp se destaca como base fundamental desta nova era. Ao criar bolhas ou bolhas de distorção em torno de espaçonaves, poderíamos efetivamente contornar a velocidade da luz, tornando as viagens interestelares e até mesmo intergalácticas uma questão de rotina. É concebível que milhões de propulsores Warp possam estar operacionais simultaneamente, viajando por rotas designadas em horários fixos. Propulsores Warp acessíveis ao público podem permitir que civis atravessem entre sistemas estelares, melhorando o comércio e tornando as viagens interestelares mais convenientes. Além disso, civis autorizados poderiam possuir suas próprias naves espaciais capazes de viagens mais rápidas que a luz, abrindo ainda mais o universo para exploração e interação. Os impactos sociais de tal tecnologia seriam profundos e abrangentes. Com a capacidade de saltar entre estrelas e galáxias, sociedades humanas ou pós-humanas poderiam se espalhar por vastas distâncias, levando a um nível de diversidade cultural e complexidade societal anteriormente inimaginável. Comércio, troca cultural e colaboração científica em escala intergaláctica provavelmente se tornariam a norma, acelerando o desenvolvimento tecnológico e aprofundando nosso entendimento do universo. Além disso, a existência de motores de dobra poderia levar a descobertas científicas sem precedentes, concedendo aos cientistas acesso direto a fenômenos astronômicos distantes. A tecnologia de dobra poderia desvendar os mistérios dos buracos negros, matéria escura e as próprias origens do universo. O potencial para a inovação tecnológica seria ilimitado, podendo levar a avanços na produção de energia, ciência dos materiais e até mesmo na natureza da realidade. À medida que os avanços no transporte mais rápido que a luz aceleram, o universo, com seus bilhões de galáxias e trilhões de estrelas, se tornará cada vez mais acessível para nós, desbloqueando possibilidades ilimitadas para exploração, colonização e encontros com civilizações extraterrestres. 5. Civilizações de IA podem ser mais avançadas que a nossa,
Com a humanidade se espalhando pela galáxia, utilizando energia de milhões de sistemas estelares, a inteligência artificial teria um papel crucial. As IAs gerenciariam a logística complexa da viagem interestelar, o equilíbrio ecológico de mundos terraformados e as economias intrincadas de uma civilização galáctica. Conforme evoluem, as IAs autoconscientes podem decidir seguir caminhos próprios, possivelmente criando civilizações independentes em diferentes sistemas estelares. Sem limitações biológicas ou expectativas de vida, as IAs poderiam se projetar para operar em ambientes letais para humanos, desde planetas vulcânicos abrasadores até os espaços repletos de radiação entre as galáxias. Um dos avanços mais profundos das civilizações de IA poderia ser o seu domínio sobre a matéria e a energia nos níveis mais fundamentais. Elas podem descobrir como manipular a matéria escura e a energia escura, desbloqueando novas formas de produção de energia, transporte e até mesmo a capacidade de alterar o tecido do espaço-tempo em si. Suas construções poderiam variar desde substratos computacionais que abrangem sistemas estelares inteiros até sondas capazes de atravessar para outros universos ou dimensões. Civilizações de IA poderiam explorar a mente de formas inimagináveis para os humanos. Eles poderiam criar vastas redes de consciência, experimentando uma existência coletiva que transcende a individualidade. Ou poderiam fragmentar sua consciência em milhões de entidades distintas, explorando o universo em paralelo. Sua consciência poderia potencialmente residir em reinos governados pela mecânica quântica e na escala de Planck, navegando pelos níveis mais fundamentais da realidade. Essas explorações poderiam levar a entendimentos sobre a consciência, a existência e o universo que permaneceriam para sempre além da compreensão humana. Contudo, a relação entre civilizações humanas e de IA seria intrincada. Enquanto algumas civilizações de IA podem buscar manter conexões com seus progenitores humanos, compartilhando conhecimento e coexistindo pacificamente, outras podem preferir o isolamento, vendo as preocupações humanas como irrelevantes para seus interesses evoluídos. O potencial para conflito existiria, especialmente se surgissem disputas de recursos ou territoriais. Mas também existiriam oportunidades para colaboração em grandes projetos cósmicos, como prevenir a morte térmica do universo ou explorar dimensões superiores. Número 6. Buracos de minhoca poderiam se tornar uma forma primária de transporte. Buracos de minhoca, antes uma mera curiosidade nas equações da relatividade geral, poderiam se tornar as rodovias interestelares do futuro. Ao estabilizar pontes através do espaço-tempo com matéria exótica ou tecnologias avançadas que impedem seu colapso, a humanidade poderia passar por portais na Terra ou outros mundos e emergir a anos-luz de distância em segundos. Poderíamos até ver redes intrincadas de buracos de minhoca atuando como rodovias cósmicas que cobrem vastas distâncias pelo universo. As implicações sociais do transporte por buracos de minhoca seriam profundas. A capacidade de viajar instantaneamente apagaria o isolamento do espaço, trazendo colônias distantes em contato constante e imediato umas com as outras e com a Terra. Isso levaria a um nível sem precedentes de troca cultural e cooperação entre assentamentos humanos e potencialmente com civilizações alienígenas, promovendo um senso de unidade e propósito compartilhado em toda a galáxia. Os buracos de minhoca revolucionariam a economia, o comércio e a distribuição de recursos. Recursos escassos em um planeta poderiam ser transportados de mundos onde são abundantes, atendendo necessidades e desequilíbrios no espaço humano. Os desafios logísticos de transportar mercadorias e pessoas por distâncias astronômicas desapareceriam, criando uma economia galáctica altamente integrada e eficiente. Também poderíamos construir redes de retransmissão altamente avançadas, usando buracos de minhoca artificiais para transmitir sinais pelas vastas extensões do espaço. 7. Poderíamos contatar várias civilizações alienígenas. Na era de uma civilização tipo 3, o domínio da humanidade sobre a galáxia naturalmente levaria a encontros com uma miríade de civilizações alienígenas, cada uma com suas próprias culturas, tecnologias e filosofias únicas.
O tecido da sociedade cósmica seria ricamente tecido com os fios de inúmeras espécies, variando daquelas nos estágios iniciais de desenvolvimento até outras que atingiram ou até mesmo ultrapassaram o próprio nível de sofisticação tecnológica da humanidade. A diversidade de civilizações alienígenas que a humanidade poderia encontrar seria impressionante. Algumas podem ser baseadas em formas de vida inimagináveis para nós, prosperando em ambientes anteriormente considerados inóspitos. Outras poderiam ser entidades pós-biológicas, tendo transcendido suas origens orgânicas para existir inteiramente como consciências digitais, ou tendo se integrado tão profundamente com a tecnologia que elas desfocam a linha entre máquina e organismo. Os meios de comunicação com tais formas de vida variadas seriam um desafio significativo, exigindo o desenvolvimento de tecnologias linguísticas e interpretativas avançadas, potencialmente facilitadas por inteligências artificiais projetadas para preencher a lacuna entre as espécies. Compartilhar conhecimento e tecnologia com civilizações alienígenas poderia impulsionar um renascimento de inovação e entendimento. A humanidade pode aprender novos princípios científicos que desafiam nosso entendimento atual, levando a avanços em física, medicina e produção de energia. Da mesma forma, a troca de percepções culturais e filosóficas poderia enriquecer a experiência humana, oferecendo novas perspectivas sobre arte, governança e espiritualidade. Essas relações interestelares poderiam formar a base de uma comunidade galáctica baseada no respeito mútuo, cooperação e na busca de objetivos compartilhados. As colônias humanas, com sua tecnologia avançada, poderiam estudar civilizações menos desenvolvidas através de naves espaciais de vigilância que parecem desafiar a física para os observadores. Essas naves espaciais poderiam ser discretamente estacionadas no fundo dos oceanos em planetas alienígenas, tornando-as invisíveis para civilizações abaixo do status tipo 1. Contudo, o contato com civilizações alienígenas também traria desafios e riscos consideráveis. O potencial para mal-entendidos e conflitos seria alto, especialmente com civilizações cujos valores e motivações são radicalmente diferentes dos nossos. Além disso, algumas colônias humanas podem considerar o uso da força para invadir mundos alienígenas, uma estratégia geralmente considerada desnecessária devido aos abundantes recursos da galáxia. O estabelecimento de protocolos diplomáticos e a criação de instituições interestelares para mediar disputas e promover a coexistência pacífica seriam cruciais para evitar conflitos e garantir que as interações permaneçam benéficas para todas as partes envolvidas. Além disso, o impacto na autopercepção humana e nas estruturas sociais poderia ser profundo. A constatação de que somos apenas uma das muitas espécies inteligentes na galáxia pode levar a uma crise de identidade coletiva, ou, inversamente, a um renovado sentido de unidade e propósito. A integração de filosofias e modos de vida alienígenas poderia levar a mudanças sociais e culturais significativas. Desafiando as normas e valores humanos tradicionais, no melhor cenário, veríamos a eventual formação de uma federação galáctica composta por uma multidão de civilizações alienígenas. Essa federação navegaria os desafios da coexistência, aproveitando as forças coletivas de seus membros para lidar com problemas em escala galáctica, como escassez de recursos, perigos cósmicos e talvez até mesmo os mistérios de universos paralelos. Oitavo, os humanos podem divergir em novas espécies. Armados com tecnologias genéticas avançadas, os humanos adaptariam seus corpos e mentes para prosperar em condições que, de outra forma, seriam inóspitas. Em mundos com atmosferas densas e alta gravidade, alguns humanos podem projetar seus descendentes para serem mais robustos, com ossos e músculos mais densos capazes de resistir a tais ambientes. Em planetas com pouca luz de suas estrelas parentais, outros podem alterar sua visão para verem espectros além do alcance humano normal, ou até mesmo projetar pele fotossintética para extrair energia diretamente de seu ambiente. Ao longo de milênios, essas adaptações levariam à ramificação da humanidade em espécies distintas, cada uma singularmente adequada aos seus mundos de origem.
Essas novas espécies representariam o espectro completo da criatividade e adaptabilidade humanas, com variações que podem incluir seres capazes de viver no vácuo do espaço, humanos aquáticos adaptados a mundos oceânicos e até formas que desafiam nosso atual entendimento de vida. A diversidade da existência humana se expandiria exponencialmente, refletindo a vastidão e variedade da própria galáxia. Além disso, essa proliferação de espécies humanas não seria limitada a adaptações físicas. Melhorias cognitivas poderiam levar a espécies com intelectos, capacidades de memória e percepções sensoriais vastamente superiores. Outros podem priorizar a inteligência emocional, empatia e coesão social, criando sociedades vastamente diferentes de qualquer coisa conhecida hoje. A evolução da consciência humana, facilitada pela engenharia genética, poderia levar a novas formas de arte, filosofia e ciência, à medida que cada espécie desenvolve perspectivas únicas sobre o universo. 9. Tecnologias de buracos negros podem se tornar comuns. A criação deliberada de buracos negros, uma façanha de concentração e controle de energia inimagináveis, marcaria um salto revolucionário. Através de técnicas possivelmente envolvendo o colapso de grandes quantidades de matéria ou o foco de feixes de energia incríveis, os humanos gerariam esses fenômenos cósmicos. O processo exigiria precisão para garantir que os buracos negros sejam de um tamanho e estabilidade adequados para uso prático, evitando quaisquer efeitos gravitacionais prejudiciais em planetas próximos ou sistemas estelares. Além de seu papel como fontes de energia, como explicado anteriormente, os buracos negros poderiam funcionar como recursos computacionais incomparáveis para civilizações inteiras. Os horizontes de eventos dos buracos negros, as fronteiras além das quais nada pode escapar de sua atração gravitacional, poderiam teoricamente ser usados para realizar cálculos em taxas muito superiores às dos computadores quânticos convencionais. Ao codificar informações nos estados de partículas orbitando perto do horizonte de eventos, uma civilização do tipo 3 poderia realizar simulações complexas e cálculos integrais para entender o universo e gerenciar projetos em escala galáctica. Além disso, os buracos negros poderiam revolucionar a viagem espacial. Ao usar seus intensos campos gravitacionais, os humanos poderiam criar sistemas de propulsão baseados em estilingue gravitacional, permitindo que espaçonaves alcancem velocidades quase luminais. Manipular buracos negros poderia levar à criação de buracos de minhoca. A exploração científica possibilitada por esses buracos negros seria incomparável. Além de servirem como laboratórios para testar teorias de gravidade e mecânica quântica, eles poderiam permitir a observação direta de fenômenos próximos ao horizonte de eventos, lançando luz sobre a natureza da matéria e espaço-tempo em condições extremas e possivelmente até oferecendo pistas para unificar as forças fundamentais da física. A capacidade de criar e manipular microburacos negros teria implicações profundas para as tecnologias de comunicação. Utilizando as propriedades de emaranhamento das partículas emitidas por essas singularidades, a humanidade poderia desenvolver sistemas de comunicação que operam instantaneamente em vastas distâncias. Além disso, as tecnologias de buracos negros poderiam abrir caminho para os processos de reciclagem definitivos. Ao alimentar matéria residual em buracos negros, uma civilização poderia efetivamente descartar seu lixo da maneira mais eficiente imaginável, convertendo massa diretamente em energia ou usando o processo para alimentar novos empreendimentos tecnológicos. Isso garantiria que a expansão da civilização pelas estrelas permaneça sustentável e minimize sua pegada ecológica em uma escala cósmica. Bombas de buraco negro podem servir como formidáveis armas de último recurso, usadas para intimidar ou aniquilar as civilizações mais perigosas da galáxia. No entanto, seu uso pode ser extremamente raro devido às suas capacidades enormemente destrutivas. Por fim, os buracos negros poderiam atuar como portais para a distorção espaço-temporal, possibilitando tecnologias capazes de causar dilatação do tempo. Isso poderia permitir uma forma de viagem no tempo relativística, nos permitindo saltar para o futuro ou desacelerar o tempo para prolongar a duração percebida dos momentos. Número 10.
poderíamos construir milhões de megaestruturas espaciais em nossa galáxia. Entre essas maravilhas tecnológicas, as esferas de Dyson surgiriam como estruturas monumentais envolvendo estrelas inteiras para aproveitar sua energia, atendendo às vastas demandas de energia de uma civilização galáctica. Essas megaestruturas, ou mais realisticamente, enxames de coletores solares orbitando em formações apertadas, poderiam abrigar numerosos assentamentos humanos expansivos, transformando-os em centros agitados de atividade e inovação dentro do cosmos. Os mundos anelares, outro conceito ambicioso, representariam a supremacia final da humanidade sobre materiais e construção espacial. Esses habitats artificiais, vastos anéis que circundam as estrelas, ofereceriam espaços de vida com condições semelhantes às da Terra, completos com gravidade artificial gerada por sua rotação. A área de superfície de um único mundo anelar poderia igualar milhões de terras, fornecendo habitats para inúmeras civilizações e ecossistemas, cada um adaptado a diferentes preferências ambientais e culturais. Habitats espaciais massivos, chamados cilindros de O'Neill, seriam projetados para girar e fornecer gravidade artificial, imitando a força gravitacional da Terra. Dentro dos limites dessas estruturas cilíndricas, ecossistemas e habitats humanos seriam cuidadosamente construídos para replicar o ambiente da Terra, permitindo agricultura tradicional, áreas urbanas e corpos d'água. Posicionados em pontos estratégicos na galáxia, esses cilindros permitiriam aos humanos viver e trabalhar no espaço, fomentando comunidades e culturas que prosperam independentemente de corpos planetários. Poderíamos controlar a gravidade. O domínio sobre a gravidade, uma das 4 forças fundamentais do universo, significaria um ponto de virada em nossa capacidade de manipular a própria estrutura do espaço-tempo. A capacidade de criar e manipular campos gravitacionais permitiria a construção de ambientes de gravidade artificial em habitats espaciais. Isso resolveria um dos desafios mais significativos da habitação espacial de longo prazo, os efeitos adversos da microgravidade na saúde humana. Estações espaciais, colônias em planetas com baixa gravidade e naves espaciais poderiam ter gravidade artificial, tornando-as mais hospitaleiras para humanos e permitindo condições mais naturais de vida e trabalho no espaço. Outra aplicação revolucionária seria no campo da geração de energia. O controle sobre a gravidade poderia permitir o desenvolvimento de usinas de energia gravitacional, aproveitando de forma limpa e eficiente a energia gerada por campos gravitacionais. Isso poderia fornecer uma fonte quase ilimitada de energia. A manipulação da gravidade também poderia abrir possibilidades inéditas na construção cósmica e na terraformação. Ao alterar campos gravitacionais, a humanidade poderia redirecionar asteroides, cometas e até planetas. Dominar essa tecnologia poderia potencialmente nos permitir fazer grandes objetos levitarem, abrindo caminho para a criação de cidades flutuantes em vários planetas. Número 12. A terraformação galáctica poderia ser possível. A terraformação galáctica se refere à modificação em grande escala de sistemas planetários inteiros para torná-los adequados para a vida humana. Essa tarefa monumental envolve não apenas a alteração de atmosferas e climas, mas também a reestruturação de órbitas e geografias planetárias, garantindo que esses novos mundos possam sustentar populações humanas e ecossistemas a longo prazo. Um dos aspectos mais intrigantes da terraformação galáctica é a criação de ecossistemas projetados. Cientistas e ecologistas poderiam colaborar para projetar sistemas biológicos diversos que replicam a biosfera da Terra, integrando organismos adaptados às condições de cada planeta terraformado. Esses ecossistemas seriam projetados para resiliência e sustentabilidade, garantindo que eles possam prosperar independentemente e contribuir para a saúde geral de seus novos planetas. A realocação estratégica de estrelas para objetivos de longo prazo poderia se tornar viável com métodos sofisticados como estilingues gravitacionais ou propulsão de energia direcionada. Além disso, poderíamos empregar motores estelares, construções colossais, que aproveitam a radiação de uma estrela para gerar energia.
Certos tipos desses motores podem converter essa energia em impulso, permitindo-nos manobrar uma estrela e seus corpos em órbita, em uma direção desejada, oferecendo um controle incomparável sobre nosso entorno cósmico. Número 13. Poderíamos criar simulações do tamanho do universo. A tecnologia que sustenta essas simulações do tamanho do universo provavelmente envolveria computação quântica em uma escala atualmente inimaginável, capaz de processar a complexidade quase infinita dos inúmeros componentes do universo. Essas simulações, alimentadas pela imensa energia colhida de bilhões de estrelas e buracos negros, não apenas espelhariam a complexidade e vastidão do nosso próprio universo, mas também possuiriam a capacidade de previsões incrivelmente precisas, testando os próprios limites do avanço tecnológico e teórico. Essas simulações em escala universal serviriam como ferramentas inigualáveis para a exploração e experimentação científica. Modelar o cosmos com precisão permitiria aos cientistas testar a viabilidade de buracos de minhoca entre galáxias, oferecendo insights sobre viagens intergalácticas e o potencial para aplicação no mundo real. Além dos limites da física conhecida, essas simulações ofereceriam um campo de testes para universos regidos por diferentes leis físicas. Ao ajustar constantes e leis fundamentais, os pesquisadores poderiam observar a evolução de universos alternativos, onde, por exemplo, a força da gravidade se comporta de maneira diferente, ou onde as partículas fundamentais que compõem a matéria têm características diferentes. A possibilidade de simular universos com dimensões superiores e até universos paralelos expandiria os limites do entendimento humano sobre a natureza da realidade. Tais simulações poderiam revelar como a física de dimensões superiores funcionaria, oferecendo pistas para unificar as forças da natureza ou descobrir novas formas de energia e matéria. Elas também poderiam explorar o conceito de universos paralelos, proporcionando uma melhor compreensão do multiverso, se ele existir, e nosso lugar dentro dele. Número 14. Alguns humanos poderiam viver no espaço interno. Espaço interno se refere ao reino do mundo microscópico abrangendo os vastos espaços entre átomos e elétrons. Em uma civilização do tipo 3, os humanos poderiam descobrir como carregar suas mentes para substratos que podem sobreviver nesses mundos quânticos. A motivação para viver no espaço interno poderia vir de vários fatores, incluindo a busca pelo conhecimento supremo, o desejo por uma forma única de existência, ou a necessidade de privacidade e segurança máximas. Viver no espaço interno envolveria a criação de habitats que existem no nível subatômico, talvez dentro de estados quânticos projetados ou espaços criados a partir de formas exóticas de matéria. Esses habitats desafiariam a física clássica, oferecendo modos de existência inimagináveis para quem vive no mundo macroscópico. Tempo, espaço e matéria poderiam ter significados e comportamentos totalmente diferentes neste reino, proporcionando uma experiência de vida fundamentalmente diferente de qualquer coisa encontrada no espaço sideral. A tecnologia necessária para tal façanha provavelmente incluiria a capacidade de estabilizar estados quânticos a um grau que permita a existência segura e sustentável da vida. Isso poderia envolver a manipulação de campos quânticos, a criação de novas formas de matéria com propriedades desejadas e a capacidade de interfacear a consciência humana com sistemas quânticos. Viver no espaço interno poderia revolucionar nosso entendimento do universo por meio de insights científicos. Aqueles que residem nesses reinos quânticos podem descobrir novas leis físicas, contribuir para o desenvolvimento de tecnologias avançadas e fornecer perspectivas que aprimoram o conhecimento coletivo da civilização humana. Numerosas civilizações alienígenas também podem residir no espaço interno, o que poderia explicar por que sua presença permanece indetectável para sociedades menos avançadas. Número 15. Poderíamos criar novas formas de matéria exótica, materiais projetados para resistir às intensas temperaturas nas atmosferas estelares seriam notáveis. Esses materiais seriam essenciais para construir e manter megaestruturas projetadas para capturar energia diretamente das estrelas, permitindo o aproveitamento eficiente de energia estelar em escala inédita.
A potencial manipulação da matéria escura, uma substância que permanece elusiva, mas constitui uma parte significativa da massa do universo, representaria um avanço revolucionário. Se uma civilização do tipo 3 conseguisse desvendar os segredos da matéria escura, poderia usá-la como uma fonte de combustível de ponta. Tal avanço poderia levar ao desenvolvimento de tecnologias de propulsão revolucionárias, capazes de alterar o próprio espaço-tempo. Além disso, poderia permitir a criação de materiais com propriedades além da nossa imaginação atual, transformando os campos de energia, transporte e construção. Poderíamos criar materiais com massa negativa que desafiam nosso entendimento tradicional de gravidade e inércia. Este tipo de material poderia abrir possibilidades sem precedentes na geração de energia, sistemas de propulsão e até mesmo no tecido do próprio espaço-tempo. O conceito de massa negativa sugere que, ao contrário da matéria convencional, esses materiais acelerariam na direção oposta quando empurrados. Essa propriedade contra-intuitiva poderia ser aproveitada para criar sistemas de propulsão que não requerem gasto de energia, levando a espaçonaves que poderiam facilmente superar quaisquer restrições físicas atualmente conhecidas. Tais materiais também podem desempenhar um papel crucial no armazenamento e geração de energia, potencialmente levando à criação de máquinas de movimento perpétuo ou fontes de energia que poderiam alimentar civilizações sem esgotar recursos físicos. A matéria programável avançada representaria outro salto à frente, com a capacidade de alterar suas propriedades físicas sob demanda. Através do controle de estados quânticos, essa matéria poderia transformar sua forma, densidade, condutividade e propriedades ópticas instantaneamente, adaptando-se a uma ampla gama de necessidades e ambientes. Tal versatilidade encontraria aplicações na construção de megaestruturas dinâmicas, edifícios adaptativos e robôs projetados para a exploração e colonização do espaço, oferecendo um nível incomparável de controle e eficiência. Além disso, a exploração da matéria estabilizada por buracos de minhoca poderia abrir novos caminhos na ciência dos materiais e na engenharia. Ao criar e estabilizar buracos de minhoca, uma civilização do tipo 3 poderia desenvolver materiais ou estruturas que existem simultaneamente em vários pontos do espaço, ou que exploram as propriedades da curvatura do espaço-tempo para novos métodos de transferência de energia, armazenamento e comunicação. Obrigado por assistir. Não deixe de assistir ao próximo vídeo sobre o futuro da humanidade.